título dessa mensagem é A Vida Passa Depressa. Vocês acreditam nessa verdade? A vida passa depressa. E eu me lembro que há poucos dias atrás, eu tinha 18 anos de idade. E hoje eu já vou fazer 65 anos de idade também. Né? 65. Rubão está fazendo quanto? 66, né, Rubão? 66. Então, essa coisa de 66 não dá certo não, viu? É 66. 66, quem não quer fazer a idade, fala assim, 6,6, né, pastor Oswildo? O pastor Oswildo que gosta disso. Para esconder a idade, fica colocando um ponto aí no meio da idade. Mas glória a Deus por isso. Então, estou fazendo 65 anos. E não é ironia não, igreja, mas é um fato. Eu não tenho a memória boa, muito boa. A minha memória longa, ela não é boa. Eu tenho uma memória curta, razoavelmente boa, mas a longa não. E eu me lembro com muita nitidez, assim, quando eu tinha 17, 18 anos, certo? E passa rápido, passa muito rápido. Quando a gente é menor, mais novo, o Natal, né? Demora a passar. Você fica assim, meu Deus, que demora o Natal. Aí quando você vai chegando, vai ficando mais velho, o que vai acontecendo? O tempo parece que passa mais rápido. E aí, quando você pensa que não, já chegou o Natal, já chegou o final do ano. Olha para você ver, outro dia nós estávamos aqui e a gente estava comemorando aqui a virada de ano e nós já estamos no mês de fevereiro já. Então, as coisas passam muito rápido, né, igreja? E é exatamente sobre isso. O tempo passa depressa. Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90. E o versículo 4 nos fala o seguinte: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Ele falou isso. Então, ele fala, Deus, ele é um salmo, mas é uma oração. Ele está falando, 1000 anos para ti, Deus, é como as horas da noite. Na verdade, Pedro, ele parafraseou Paulo nesse versículo, e ele disse aqui, olha, 2 Pedro 3,8, não se esqueçam disso, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Só que são dois contextos completamente diferentes. Quando Moisés, ele falou esse texto aqui, ele se referia ao passado. Por quê? Porque Moisés não tinha muitas expectativas de vida. Ele tinha 70, no mais tardar 80 anos, que ele achava que iria viver, e ele pagou multa, viu, irmã Lúcia? Ele foi até os 120 anos, certo? Então, quando ele estava mais para o final da vida dele, ele começa a falar sobre isso, se referindo ao passado. Ele falou, olha, 1000 anos são como um dia, como as horas da noite. Ele se referia ao passado. Tipo, ele estava olhando para o passado e falou assim, puxa vida, mas já passou muito rápido. Todos esses anos passaram muito rápido. E quando Pedro escreveu aqui, 2 Pedro, ele estava se referindo ao futuro. Porque as pessoas estavam falando lá, de Jesus está demorando, está demorando, está demorando. E ele, então, se remetendo ao futuro, ele falou assim, olha, Jesus não está demorando. Por quê? Porque o relógio de Deus, o kairos, né, é o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, o cronos. Então, o tempo de Deus, no tempo de Deus, nós passamos um dia para Ele é como 1000 anos para nós. Então, quando a gente olha para Pedro, ele estava se referindo a este futuro, né, que a brevidade dos tempos, ela muitas vezes nos alcança e a gente nem percebe. Então, quando eu me converti, foi em 1982, já se falava, Jesus está voltando, e Jesus não voltou até hoje, mas eu estou dentro do relógio de Deus e passou rápido. É como uma erva que cresce e de repente murcha, assim passa o tempo. Eu posso olhar aqui, fechar aqui a minha memória, e eu posso entrar agora naquela igreja, e eu me vejo agora me convertendo, isso tem 40 anos, e eu me vejo entrando dentro daquela igreja, recebendo ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador.
E para mim, assim, como um titalar de dedos, de tão rápido que passa. Então, o que eu quero te dizer é exatamente isso. Aproveita a sua vida, né? Aproveita a sua vida o máximo que você puder. Tira a sua vida para Jesus, para Deus. E muitas vezes eu fico assim, admirado com as pessoas que pegam a sua vida e gastam o seu tempo com esse mundo terreno. E ficam desavoradamente correndo atrás de dinheiro, né? E elas correm tanto atrás de dinheiro, e muitas vezes o dinheiro vem quando elas já estão velhinhas. E quando elas estão velhinhas, elas vão pegar o dinheiro dela para gastar com médicos. Por quê? Elas não têm nem saúde mais para gastar o seu dinheiro. E elas muitas vezes ficam pensando assim, poxa, eu gastei tanto dinheiro. Eu gastei tanto tempo procurando dinheiro, e quando o dinheiro vem, eu já não tenho nem tanto prazer nesse dinheiro. Então, gasta a sua vida com coisas saudáveis. E as coisas saudáveis e as coisas boas da vida, elas são gratuitas. A sua família é gratuita. Aproveita a sua vida, viva intensamente a sua família. Então, eu percebo que nós estamos num tempo que a gente está correndo muito. E a gente está vendo que a vida está passando muito rápido. É melhor você, às vezes, fazer uma caminhada, que você observa as pessoas, você observa a natureza. E eu percebo, algumas vezes, que as pessoas, elas não mastigam. Entenda a minha linguagem metafórica, tá? As pessoas não mastigam, elas comem muito rápido. Elas comem muito rápido. Então, é momento de você desfrutar, mastigar os alimentos. E aí você vai degustar aquilo com uma melhor qualidade do seu gosto. Então, nós precisamos ser mais lentos algumas vezes em algumas coisas. Nós queremos ser rápidos demais. Nós queremos conquistar muitas coisas e queremos ler muito rápido. Queremos leituras dinâmicas. E às vezes você não desfruta daquela leitura. Por quê? Porque você está com pressa de acabar aquele livro. Você está com pressa de acabar aquela leitura e você não usufrui, você não desfruta daquela leitura. Muitas vezes nós entramos dentro de um culto como esse e ficamos olhando para o relógio e falamos assim, puxa vida, esse culto precisa acabar rápido, eu estou com pressa, e com pressa de não fazer nada em casa, com pressa de ir assistir televisão ou assistir a internet, acessar a internet. Muitas vezes nós estamos assim, sabe, querido? Nós estamos vivendo desavoradamente, sem objetivos, e não estamos desfrutando da maneira que nós deveríamos desfrutar das coisas boas que Deus nos concedeu. Essa é a realidade. E a gente percebe aqui um Moisés, não um Moisés jovem, não, um Moisés velho, com 120 anos, escrevendo esse salmo. Ele escreve, Deus, 1000 dias é como as horas da noite para o Senhor. E a gente percebe algo interessante na vida de Moisés. A vida dele basicamente foi dividida em 3 turnos, em 3 turnos de 40 anos. E os primeiros 40 anos de Moisés foram 40 anos de cultura, onde ele foi criado nos palácios reais, na nação mais desenvolvida da época e na melhor escola que ele tinha na época, a escola de Faraó. Foi criado pela filha de Faraó. E ele então aprendeu o hebraico clássico. E ele era fluente no hebraico clássico. Ele desenvolveu técnicas de lutas. Ele se tornou mestre, Moisés. E, de repente, ele parece, embora eu não possa te afirmar com certeza, que o ego dele inflou. E ele percebia que o povo dele cativo, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar esse povo dessa escravidão na força do meu braço. Quando ele completou 40 anos de idade, ele viu ali um egípcio lutando contra um hebreu. Para quem não sabe, ele fazia parte dos hebreus, ele era de Israel. E ele então matou um egípcio. E ali era como se Deus estivesse corrigindo ele, e então as pessoas descobriram, e ele ficou com medo, e ele fugiu. Moisés, que morava ali no Palácio Real, que estudava e que comia das melhores comidas, que estudava nas melhores escolas, tinha os melhores professores, ele agora era um fugitivo. Ele fugiu para o deserto, ele foi para Midian. Então, quando a gente percebe esse primeiro bloco da vida de Moisés, a gente percebe que foi um primeiro bloco
de talvez ostentação, de cultura, ele absorveu muitas coisas, ele abriu o seu intelecto. Mas quando a gente percebe o segundo bloco da vida de Moisés, quando ele está agora lá em Midian, a gente percebe um Moisés diferente. A gente percebe um Moisés pacato, do interior. Aquele Moisés dos primeiros 40 anos é diferente do Moisés dos segundos 40 anos, de 40 a 80 anos. Porque agora ele se casa, ele tem filhos, ele está no interior, e aquele Moisés que tinha expectativas de libertar o seu povo com as suas mãos, com a sua inteligência, é um Moisés pacato, que poucas vezes pensa no seu povo. É um Moisés que não tem aspirações, é um Moisés que não tem metas na sua vida, é um Moisés que tudo que ele quer na vida é cuidar dos gados e das suas ovelhas, e passear na solidão ali do seu pasto. Só ele e as suas ovelhas. Era tudo o que ele queria. Era essa a expectativa de vida de Moisés nessa segunda parte, esse segundo bloco de 40 anos. Até que vai terminando esse segundo bloco. E Moisés agora com 80 anos. E ele está ali apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Quando ele olha assim e de repente ele vê uma sarça, um mato maiorzinho um pouquinho. E essa sarça, ela queimava e não se consumia. E o que acontece é que ele percebe que tem algo estranho. E quando ele está se aproximando, ele escuta Deus falando: Moisés, onde tu estás é terra santa. Tira as sandálias dos seus pés. E sinta o meu fogo nesse chão. Sinta o meu poder, a minha vibração nesse chão. Sinta a minha glória nesse chão. Ele tirou as suas sandálias e ele começou, então, a conversar com Deus. E é tão interessante que se Deus aparecesse para Moisés na primeira parte, no primeiro bloco, eu já sei a resposta que Moisés dava. Deus, estamos juntos. Estamos juntos, Deus. Vamos mandar fogo nesse povo aí. Mas agora, no final dos 80 anos, Moisés se tornou o cidadão mais pacífico, mais manso. Olha o que diz Número, capítulo 12, versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, na versão ACF está manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, quando ele se encontra com Deus ali, ele era manso e ele não tinha aspirações e ele não tinha tanto interesse assim ali no seu povo. E ele, aquela eloquência que ele tinha, aquele hebraico clássico que ele tinha, ele perdeu aquele hebraico. Ele perdeu, ele ficou enferrujado nas línguas. Ele não conversava muito, ele ficou pacato, ele ficou até endurecido de lábios. E ele começa a conversar com Deus, e Deus começa a conversar com ele e fala: Moisés, olha, eu vou falar aqui com as minhas palavras. Lembra que você tinha maior vontade que seu povo fosse liberto? Então, agora chegou a hora, Moisés. Então, eu quero que você liberte o seu povo, os hebreus que estão sendo cativos ali por Faraó do Egito. Então, eu quero que você seja um instrumento, meu instrumento, para libertar esse povo. Incrivelmente, aquele Moisés dos primeiros 40 anos sumiu. E aquele Moisés agora da segunda parte, ele aparece, e ele recalcado, tímido, né? Ele começa a falar com Deus: Deus, desculpa, mas o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não quero, não vou. Mas é você, Moisés, é você que eu quero você. Não, Deus, eu não. Aí começa a falar: eu sou pesado de línguas, Deus, eu não consigo falar. Eu vou te lembrar de uma coisa, Deus, talvez eu não saiba, Deus, mas Faraó é a maior potência bélica que existe na face da terra. E eu acredito que Deus, ele pôs a mão na cabeça, em off, né? Isso não está escrito, evidentemente, e balançou a cabeça, como se falasse assim: Moisés, quem criou a terra? Quem criou a terra? Quem criou os exércitos celestiais, Moisés? Acaso há alguma coisa sobremodo maravilhosa para mim, Moisés, como Jeremias falou? Né? Então, ele começa a travar e Moisés começa a se excusar de um
chamado. Até que, por fim, Deus fala com Moisés: Moisés, então tá bom. Como se Deus estivesse meio que impaciente com Moisés. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o seu irmão Arão. E seu irmão vai ser o seu porta-voz. Fechado? Então tá bom. Ele que vai falar junto com o faraó? Então tá bom, fechado. Então eu vou. Aí foram. E ele questionou, não tem poder e tal. Então pega uma vara, pega essa vara aí. Joga essa vara no chão. Aí a vara virou uma cobra. Agora pega essa vara de novo. Aí a vara vira vara novamente. Então, faz o seguinte, Moisés, eu estou te dando o meu poder. O meu poder, ele é maior do que todo o exército de Faraó. Todos os cavalos, os cavaleiros, todo o armamento de Faraó. Fechado? Então, estou indo. E foi. E ele, Moisés, já sabia. Porque, na verdade, querido, quando você obedece a Deus, você, em outras palavras, está entendendo que vai ter problema pela frente. O pastor Osmilton, ele falava aqui sobre os processos que muitas vezes nós temos que atravessar para alcançarmos os propósitos. Mas eu quero te dizer que os seus processos não podem interferir nos seus propósitos negativamente. Você tem que passar pelo processo. E o processo, Jesus já cantou a pedra. O processo é doloroso, o caminho é estreito. No mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter dificuldade. A coisa não é fácil. E Moisés, quando viu todo aquele poder, aquela manifestação, a sarça que pegava fogo e não se consumia, a cobra que virou vara, a cobra. Então, ele falou assim, então isso aí vai ser fácil. E não foi fácil. Na verdade, Faraó se endureceu, houve as 10 pragas, ele estava lidando com pessoas, só de homens eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Nós podemos colocar em torno de 2 milhões de pessoas que ele teve. 2 milhões, para quem não sabe, é basicamente a cidade de Belo Horizonte, que Moisés teve que administrar naquela época. Então, ele teve vários e vários problemas. Vários e vários problemas. Aquele Moisés, da segunda parte, do segundo bloco de 40 anos, que levava uma vida pacata, interiorana, agora a terceira parte da vida de Moisés é uma terceira parte cheia de problemas. E aonde estão as pessoas, estão os problemas, estão as dificuldades. E ele então pega um povo, 2 milhões de pessoas, e num êxodo, a primeira vez que se vê falar isso em toda a terra, ele pega e tira aquelas pessoas ali e coloca num outro lugar. Ele faz uma caminhada com esses 2 milhões de pessoas. Então, ele passa por diversos problemas, ele passa por diversas provas, ele passa pelo Mar Vermelho, ele passa pelo deserto, Deus de vez em quando fechava a torneira e não tinha água, não tinha carne, e muitas provas aconteciam, e então, aquelas pessoas ali, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar com Moisés. Moisés viu 250 pessoas, em um momento, serem enterradas vivas, porque se rebelaram contra ele. Moisés viu muitas coisas acontecendo. Então, aí ele escreve isso aqui. Ele escreve, Deus, o tempo passou rápido. Acredito eu que ele estava ali em Deuteronômio, quando ele escreveu isso, ele já estava chegando ali, só que ele também não entrou, não. Porque, em algum momento, o homem mais manso da terra ficou nervoso com Deus. E quando Deus mandou ele bater na pedra uma vez, ele bateu 2 vezes. E Deus falou assim, você quer brincar? Então vamos brincar, você não vai entrar na terra prometida também. Não, Deus, eu estava nervoso. Não. Você não vai entrar mais. Ele ficou lá no monte, Nebo. Ficou lá, só olhando. Oh, que legal. E assim muitas pessoas vão ficar. Deus, eu queria tanto entrar na vida eterna, mas não vai entrar. Por quê? Porque você não obedeceu. E se você não obedecer, não tem vida eterna para você. Então, o que eu quero te dizer aqui nessa noite é que o tempo passa rápido. Amém, querido? Alguém dá um glória a Deus aí? No versículo 10 está falando o seguinte, os anos da nossa vida chegam a 70. Está ali ou não? Está não. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Para os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento
pois a vida passa depressa e nós voamos. Foi isso que ele falou. Ele não tinha, como eu falei com vocês aqui no princípio, ele não tinha expectativa de vida. Ele achava que nós vamos viver talvez até 70 anos. Imagina uma pessoa no campo, no interior ali, e sem expectativa de vida, sem expectativa de nada. Aí de repente ele começa a viver, e ele recebe o chamado dele com 80 anos, e ele então vive até 120 anos. Foi isso que aconteceu com Moisés, não é? E o que eu fico pensando algumas vezes é, se Moisés tivesse dito não para Deus, se naquela negociação realmente Moisés falou assim, Deus, não, pronto e acabou, eu não vou, eu não quero ir. O que seria da nação de Israel? O que seria desse ministério se há 30 anos atrás, quando Deus me chamou para essa obra, e eu dissesse não? O que seria? Talvez você que está aqui, você não estaria nem na presença de Deus. Vocês entendem como é que é uma responsabilidade muito grande a gente dizer sim a um chamado de Deus? Tem muitas pessoas que não têm a mínima noção, que estão lá fora, que elas dependem de um sim de você. Um sim que você dá. Um sim que você dá para Deus, assim, no sentido, não, Deus, eu vou cumprir o meu chamado de evangelizar, eu vou cumprir o meu chamado de cantar, de louvar, de buscar ao Senhor, de testemunhar da Tua palavra, enfim, eu vou dizer sim para o Senhor, Deus. E se você dizer não, e essa pessoa ir para o inferno, como que vai ser? Deus vai te cobrar isso. Então, muitas pessoas não têm a real responsabilidade, ou entendimento da responsabilidade que ela tem. Então, Moisés disse sim, e ele agora começa a filosofar. Deus, é verdade, Deus. E ele começa a falar aqui, como ele falou aqui, olha, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80. E no versículo 12, ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E quando ele fala de contar, a gente entende sobre algumas perspectivas. A palavra contar, ela pode ser avaliar ou valorizar, ou as duas. Quando a gente olha o relógio de Deus, a gente entende que o tempo de Deus, e eu quero fazer uma conta aqui, hoje de manhã, eu não tive aqui uma pessoa que batesse o martelo, embora eu elogiasse as pessoas e falasse com elas assim, olha, todos vocês aqui são inteligentes, mas as pessoas não conseguiram fazer essa regrinha de 3. Você lembra da regra de 3? Que é aquele X que você faz lá quando você estudava lá na 3ª série, lá na 5ª série, sei lá, 7ª série. Vocês lembram? Lembra ou não lembra, igreja? Ixi, ninguém lembra da regra de 3? Então, o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, 1000 anos, aqui ó, 1000 anos, para Deus, é como um dia, né? Então, aí a gente faz as contas aqui. Então, quanto é 70 anos? Aí tem um xizinho aqui, ó. Esses xizinhos, quanto que é? Vamos colocar 50 aqui, ó. 50 aqui, esse xizinho aqui, quanto é? Alguém tem essa conta aí? Vamos fazer essa conta rapidinho. 1000 anos é como? Não, fala rápido. 1000 anos é como? 500 anos é como? 12 horas. Pastor Paulo, você não vale, viu, pastor? Você estava aqui de manhã, viu? Vem bromar não, viu, pastor? O Lucas também estava aqui de manhã. Lucas, você também não pode. Então, aqui, ó, 1000 anos, um dia. Um dia tem 24 horas. 500 anos, metade aqui, metade aqui. 12 horas. Aí a gente tira um zero aqui do 500. Né? Fica 500 sem o zero, fica 50. Né? E aqui também, que são 12 horas, a gente muda a vírgula. Ao invés de 12 horas, 1 hora, 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos. Conseguiram entender? Ou ficou muito difícil para vocês? Se você não entendeu a regra de 3 aqui, eu quero te explicar. Aqui, olha. 50 anos
no relógio do homem, no Cronos, no Kairos, é 1 minuto e 20 segundos. 50 anos para mim no relógio de Deus, 1 minuto e 20 segundos. Nessa analogia que tanto Moisés como Pedro falaram aqui. Você sabe o que é 1 minuto e 20 segundos? Quando você olha no Kairos, no tempo de Deus, você vai perceber que Jesus morreu há 2 dias atrás. Há 2 dias. E muitas vezes nós ficamos por reclamar. Deus, já tem 5 anos que eu estou orando por isso e nada acontece. Deus, vou desistir do Senhor. Já tem 1 ano, Deus, que eu estou orando, buscando. Irmãos, o que é 1 ano no relógio de Deus? É nada. Então, você precisa entender quem é Deus. Porque se você não entender quem é Deus, se você não entender o tempo de Deus, você vai murmurar, você vai reclamar, e foi exatamente isso que aconteceu com aquelas pessoas às quais Moisés estava discipulando elas no deserto. Elas não entenderam o tempo de Deus. Elas não entenderam as provas de Deus. Elas começaram a murmurar, elas começaram a reclamar. Então, Moisés ali, ele começa a orar e ele começa a falar com Deus. Deus, ensina-nos a contar os dias. Ensina-nos a avaliar os dias. Avaliar. Eu e você precisamos avaliar os dias. Por quê? Se nós não soubermos avaliar os dias, nós vamos gastar os dias de uma forma indevida. Nós vamos gastar o nosso tempo de maneiras incorretas. E é exatamente isso que está acontecendo com a nossa geração. E a nossa geração, ela gasta muito tempo com coisas que não edificam. Nós gastamos muito tempo com coisas fúteis, com enlatados, que vêm muitas vezes estragados, esses enlatados, que nós absorvemos e comemos, gerimos esses enlatados, e nos tornamos pessoas piores, de tanta comida ruim que nós comemos. Então é preciso a gente entender o tempo de Deus, e o que nós fazemos com o nosso tempo. Por isso Moisés falou que nós precisamos contar os dias, nós precisamos avaliar os nossos dias. E quando ele fala contar, a gente pode entender avaliar ou então valorizar os nossos dias. E a pergunta que eu faço para você é: você tem valorizado os seus dias? Valorizado as coisas que estão ao seu redor? Você valoriza? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Só olha, não precisa falar nada. Olha para um e olha para outro. Olhou? Eu quero te falar uma coisa. No meio de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, você tem o privilégio de estar sentado ou assentada do lado dessa pessoa. Que talvez essa cena que eu estou vendo aqui, eu jamais vou ver novamente. Agora são 8h20 da noite. O 8h19 passou e nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Esse domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, ele vai passar daqui a algumas horas e ele nunca mais vai voltar. Então eu preciso valorizar esse dia de hoje, porque esse dia nunca mais volta. E muitas vezes nós não estamos valorizando as coisas pequenas. Como eu falei, as coisas melhores da vida são as coisas que você não paga nada. E eu me lembro que quando eu estava num país muito distante, estava distante da minha família, num clima totalmente diferente do nosso, e eu comecei a pensar, eu que sonhava, vou para o exterior, vou viver no exterior, eu vou viver num país desenvolvido. E quando eu estava lá, eu valorizava as coisas simples aqui do meu país. Inclusive, uma coisa que eu super valorizava aqui era o clima do nosso país, que eu nunca dei bola para isso. Aí quando eu falei, meu Deus, é isso que eu quero voltar para o meu país. Sabe? Eu fiz um investimento incrível para chegar lá e Deus falar comigo assim, olha, não é isso aqui, eu quero que você fique lá. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, embora eu tenha gastado muito dinheiro. Foi quando eu estava lá, eu valorizei aqui, valorizei minha família. A gente valoriza aquela sorveteria, a gente fica lá, a gente fica pensando aqui na sorveteria, simples.
A gente fica pensando em tantas coisas assim que a gente não dava mínima importância. As pessoas, sabe, aquelas pessoas que você passa, às vezes nem cumprimenta essa pessoa. Quando você perde aquela pessoa, você valoriza ela. E é fácil de muitas vezes nós identificarmos num velório quem valorizou o defunto ou quem não valorizou. E muitas vezes quem chorou mais é quem não valorizou. E está chorando ali, não é porque amava, não, é porque está arrependido porque não valorizou. Quantos filhos não valorizam seus pais? Quantos cônjuges não valorizam seus cônjuges? Quantos? E a vida está passando tão depressa. E às vezes nós estamos com tanta ganância por dinheiro que a gente não olha para o lado. Aí você fala assim, e você viu aquela mata que tem lá do lado dessa casa? Aquela árvore bonita? Você viu aqueles passarinhos? Não vi não observei. Não observei. É porque você não teve tempo de observar. Porque você estava tão preocupado com tantas coisas, que tudo passa muito rápido e você não observa nada. Então, Moisés agora ele começa a falar isso. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. A sabedoria. Amém, queridos? Então, o versículo 13 nos fala algo interessante. Diz assim, olha, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. E Moisés, um homem que ficou 80 dias com Deus, que tinha intimidade com Deus, em algum momento da vida dele, ele se sentiu abandonado. Em algum momento da vida de Moisés, ele se sentiu desamparado. E ele pediu para Deus voltar. Mas Deus não foi. Mas ele achou que Deus foi. Foi da presença dele. Em algum momento até ele, inclusive, orou. Deus, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, para onde eu irei? E ali, ele falou com Deus. Ele achou que Deus foi embora, mas Deus não tinha ido embora. E Deus muitas vezes prova a gente. E talvez você que está aqui hoje está se sentindo assim, Deus foi embora da minha vida. Eu estou orando tanto, eu estou buscando tanto. E Deus foi embora. Deus não foi embora. Deus está aí mais perto de você do que você possa pensar. E ele começa a orar, Deus, 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 volta, Senhor, volta, Senhor. E interessante que Davi também fez uma oração desse tipo. Parece até que Davi copiou de Moisés. Amém? E diz aqui, olha, Davi, no Salmo 13, versículo 1, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Davi, um homem segundo Deus. Ninguém na Bíblia teve esse título. Um homem segundo Deus. Um homem parecido com Deus. E esse homem parecido com Deus, esse homem, ele chegou a falar com Deus. Falou, Deus, por que tu me desamparaste? Por quê? Ele se sentiu desamparado. Mas não é que Deus está desamparando. É porque no tempo de Deus, no Kairos, Deus está te provando. Olha o que aconteceu com Davi. Ele recebeu uma unção de Samuel, o profeta, e Samuel falou, você vai ser rei. Aí Davi ficou todo animado, eu vou ser rei, eu vou ser rei, eu vou ser rei. Eu vou resolver o meu problema, o problema da minha família. Só que ele não conhecia Deus ainda. Deus falou assim, você vai ser rei, mas eu não falei quando você vai ser rei. Aí ele começou a ser perseguido, maltratado, foi exilado do seu país. E teve algum momento que até os 600 que o seguia, desfez dele. Até os 600 se rebelou contra ele. Ele perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo. Aí quando ele estava ali no pó, ao ponto de que ele coloca a cabeça dele entre os joelhos e ele ora a Deus. E Deus levanta um profeta e dá toda a estratégia para ele. O tempo de humilhação passou. Agora é um tempo de dupla honra, Davi. Volta, faz isso, isso, isso. Persiga os seus inimigos, capta novamente os 600, volta com os 600 lá para Judá, e toda a estratégia foi montada, os inimigos deles, incluindo Saul, morreu, e o que aconteceu? É que Deus trouxe a honra para quem se humilhou.
E é exatamente o que a palavra de Deus nos fala, que Deus exalta todo aquele que se humilha. Você precisa entender o processo. E o seu propósito não pode se perder pelo fato de você passar luta pelo processo. Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus, ele não era um homem segundo Deus, ele era Deus. E ele estava ali na cruz, todo cheio de dor. Eu já falei algumas vezes aqui acerca do que Jesus passou ali naquela cruz. E ali naquela cruz, Jesus me faz uma oração. Ele se sentiu também, exatamente como Moisés se sentiu, exatamente como Davi se sentiu, e talvez como você está se sentindo aí, abandonado por Deus. O próprio Jesus, em Mateus 27, 46, ele ora da seguinte forma: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? E Deus não tinha abandonado Jesus. Jesus estava passando por um processo, porque tinha um propósito. Qual era o propósito? Salvar a humanidade. Foi isso que aconteceu. Você passa por um processo de dor, muitas vezes, de dificuldade, você perde emprego, você perde muitas coisas, mas você não pode abandonar Jesus. Jesus nunca te abandonou. Jesus, ele muitas vezes te permite passar pelas provas, pelas dificuldades, sabe por quê? Porque ele ama você. Ele quer te aperfeiçoar, como ele aperfeiçoou Moisés, como ele aperfeiçoou Davi. E ali, no último momento, Jesus ali se sentiu abandonado. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, foi sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Então, querido, eu quero que você se levante aí do seu lugar. Diz aqui o texto, o versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus. Isso aí é no Salmo 90 ainda. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém? Esse telão está funcionando? Está não? Está funcionando aqui? Tá? Sim? Então coloca para mim o Salmo 118, 24. Nós vamos ler todos juntos. Amém? E eu gostaria que o Guilherme já viesse com a sua turma aí. O Vitor, vem aqui com a sua turma. Está vendo, Guilherme, como eu te amo? Te amo, viu, Guilherme? Você também? Amém, glória a Deus. Amém. Essa turma aqui também é boa, viu? Só tem gente boa. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos ler em alto e bom som. Amém? Algum diácono vai pegar aqui? Eu mesmo levo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? No 3. Libera aí, isso aí, Vitor. Vamos lá. 1, 2, 3. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Amém? Salmo 118, 24. Apaga o telão. Você quer decorar? Então vamos. Que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salmo 118, 24. Vem cá, Pedro. Pedro. Tudo bem? Então tá bom. Você entendeu ali o que está dizendo ali? Não, calma aí, pastor. Fala o versículo. Completo eu não vou lembrar, não. Não. Tá vendo? Tá vendo, gente? Vou pegar mais um distraído aqui. Vem cá, deixa eu ver. O Vitor, na semana passada, falou, Vitor. Na semana passada, você falou. Você prestou atenção nesse aí? Prestou, não. Então, vamos lá. Vocês lembram, gente? Você sabe? Sabe? Então, vem cá. Quero ver, Elisângela.
Quero ver, quero ver, quero ver. Vamos lá, vamos lá. Diz aí. Esse é o dia que fez o Senhor, alegramos-nos nele. Em outra versão. Salmo 18. Você qual música? Qual música que é isso aí? Ah, então tá vendo, gente? Mas tá certo. Obrigado aí. Amém. Salmo 118, versículo 24. Amém, irmãos? Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nele. Nem eu decorei o negócio. É mais ou menos isso aí. Amém, irmãos? Então, nós vamos cantar essa canção? Vai cantar essa canção? Bondade de Deus? Pode ser? Vamos lá, hein, igreja. Depois a mais linda de todas vai dar a bênção apostólica aqui. Vem cá, Simone. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de bom meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de bom meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, Jesus. Com todo fôlego que tenho, eu
cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.